De sal, um dia salva, no outro dia faz mal. Que gosto tem o que faz bem? Que gosto tem é o que me importa. Horas 38 minutos. O que a gente estava ouvindo aí, Rafinha? Jingle Bells, com Eu Vim Passear, e banda porto-alegrense. Bacana, muito bem, muito bem. Muito inspirado, Rafael Viana, na seleção musical. Fazemos o que podemos. Muito bem. Retomamos, então, com essa mesa de hoje, o nosso tema mensal do Observatório dos Conflitos. E agora que falei nosso tema mensal, nosso encontro mensal aqui com o Observatório, reafirmo algo que acho que já dissemos algumas outras vezes. Acho que sempre tivemos mais assunto do que espaço, né? Mas penso que na conjuntura aí dos últimos tempos, eu pelo menos sinto falta de termos mais encontros aqui no Paralelo para falar sobre essas questões todas, viu, Carlos? Então, claro, a gente sabe que vocês são um dia está aqui, outro dia está em Portugal, outro dia está, né? Então, estão sempre circulando, produzindo, pesquisando, mas se tiver uma brechinha aí para a gente se encontrar mais vezes, fiquem muito à vontade. Senti um convite aí, hein? No ar, hein? Um convite no ar respeitoso, né? Porque a gente não constrange a pessoa no ar, né, Rafa? Não, podemos planejar isso para 2020. Então, vamos pensar de juntar vamos pensar, tipo, um espaço esse mais da conjuntura e outros mais das pesquisas, das coisas que estão fazendo, que a gente tenta, na medida do possível, fazer essa articulação. E vou anotar aqui no meu caderninho. Anota, no teu esse caderninho vale, gente. Esse caderninho vale ouro. Tem que ter cuidado com os caderninhos, porque o Prestes, em 60 e poucos, tem uma história... Foi entregue pelo caderninho. Bem, mas vamos lá, né, na citação. Aquela brincadeira minha da contradição era para fazer um gancho com essa parte agora que nós vimos, estamos há algum tempo né, conversando e discutindo. Eu, o Caio e o Leonardo publicamos um artigo em 2015 na revista EMEA e Ambiente e Educação. Depois fizemos outras reflexões sobre uma educação ambiental que
acho eu que vai diretamente ao encontro do que a Jaque estava colocando aqui, que é o espírito tanto do EDEA do ano passado, como também este EDEA deste ano, que é pensar uma educação ambiental não pelos movimentos sociais, ou seja, que é o que normalmente se faz, e isso dá para se relacionar com uma educação tradicional, né? Ou seja, eu na universidade, eu numa determinada consultoria, eu na prefeitura, penso o que é melhor e como que aquelas jovens, as crianças têm que fazer. Então, eu estou preocupado com o meio ambiente, então vou lá conscientizar as crianças que têm que... Né? Então, partir dos problemas concretos que as pessoas vivem e daí sim, na medida do possível, fazer a relação com essa questão mais ampla é um espírito que nós estamos chamando de uma educação ambiental ou uma educação para a justiça ambiental, né? Que há a possibilidade de pensar, tem uma legitimidade, eu como na universidade, pensar uma educação ambiental do ponto de vista, a partir, digamos assim, considerando o ponto de vista dos que estão sendo impactados ou prejudicados ou injustiçados, digamos, seja social, seja ambientalmente, né? Daí tem uma discussão sobre isso. A outra, eu posso também pensar com eles, né? Ou seja, com estes grupos sociais, né? Não estudar, mas aqui tem o estudo, mas tem uma ação, né? Ou seja, de que essa educação ambiental sirva para alguma coisa. E a terceira, né, que daí é mais delicada ainda, é que os próprios grupos e atores sociais pensem a sua relação com a natureza, com o meio ambiente em outro patamar, né, com outra realidade. Então, que na nossa, desses 13, mais de alguns ali que a gente está pensando, é uma coisa, né, aos pouquinhos, nós não propomos uma nova corrente, mas propomos, inclusive, problematizar, às vezes, o próprio discurso daqueles que dizem educação ambiental crítica e transformadora. Né? Porque no afã do justo, coisa assim, tu acaba, às vezes, nas entrelinhas da escrita, colocando a tua utopia, os teus desejos por cima do que as pessoas concretamente vivem. Né? Então, por exemplo, pegar um gancho aqui com essa questão mais global. Né? Tem toda uma mobilização na Europa, em outros, principalmente na Europa, e se expandiu agora na reunião em Nova York, a partir das mobilizações do dia 20 ao dia 27 de setembro, que a figura cabeça disso, entre aspas, né, não é só ela, é a Greta. Né, a luta contra a emergência climática. A avaliação não só dos europeus, não só desses grupos, que chegamos no limite e 2030 deu. Né? Claro, deu para os humanos, deu para o ecossistema, deu para a natureza, porque a Terra vai continuar existindo. Né? A situação é grave, é gravíssima, gravérrima. Né? Por isso que, de certa maneira, em parte, a extrema-direita, o Bolsonaro e companhia, e os seus mentirosos, Ricardo Salles e o cara do peixe aí, que vai desviando do óleo, porque como eles têm um projeto curto prazo, ou seja, para beneficiar os interesses mais medonhos que tem, como, por exemplo, dos madeireiros, né, que mataram um indígena, lideranças indígenas, e 3, 4 dias atrás, cadê? Né? E o Bolsonaro apresenta um projeto maluco ali, né? De destruição do país ontem. Né? Bem, então, é uma questão grave, não só dos madeireiros, não só das queimadas, a questão do próprio petróleo mesmo, né? Do carvão aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, Portugal, anunciado agora, dia 31 de outubro, pelo novo governo de esquerda, democrata, social-democrata, digamos assim, né, de Portugal, que até o fim da legislação serão fechadas todas as usinas, todas as mineradoras de carvão em Portugal. Aqui, no Rio Grande do Sul, o governo do Estado histérico, né, junto com os interesses poderosos, está querendo abrir, né, todo um processo de luta, a gente tentando barrar aqui, né, não só de cobre,
né? Aqui no Camaquã, aqui em São José do Norte, querem virar de perna para cima, como também perto de Porto Alegre, inclusive próximo de um assentamento do MST que produz inúmeros alimentos sem veneno ali na região de Eldorado. Então, ou seja, em outras palavras, se no mundo os jovens, as crianças, na Europa, né, uma grande parte da classe média com outro, estão colocando essa ameaça significativa, aqui nós, o parte do governo e a própria população, nós estamos discutindo aqui na educação ambiental, no EDEA, é esse o espírito. Então, essa é uma das ligações. E, junto com isso, se coloca também a questão, né, juntando para a questão global, para mostrar que essa questão específica que nós estamos fazendo amanhã, na semana que vem, na ideia, se articula com um debate global. Né? O histerismo de determinados comentaristas na Europa é o país, ou no público, vou pegar 2 exemplos aqui, né? O país da Espanha e público de Portugal. De que associando a questão da Greta e da luta ambiental como uma ameaça ao sistema, né? A ameaça ao sistema, né? Ou seja, o populismo ambientalista, diz um aqui, o João José Pedro Teixeira Fernandes, né? Colocando que essa questão da Greta, essa luta ambiental, essa questão problematizando o carvão, o petróleo, etc., grupos ambientalistas que ameaçam a democracia liberal, né? E daí eu gostaria de fazer uma separação, assim, de que, grosso modo, na leitura que eu estou fazendo, existem 2 grandes grupos, eu já comentei outras vezes aqui. Um é esse grupo globalista, ligado às finanças, mas, digamos assim, que tem um discurso e coopta, que está envolvido nisso, grande parte da classe média que domina os meios de comunicação. Eu vou dar um exemplo aqui em torno da cidade, e com esse grupo mais nacionalista, mas também capitalista, representado aí por alguns mais fascistas, outros menos, né? Então, diria assim, Hillary, Fernando Henrique, e outros nesse campo mais das finanças, da globalização, etc. E esse grupo mais truculento, representado aí por Trump, Bolsonaro, Obama, etc., etc. Mas todos eles, digamos assim, não são contra o capitalismo. Essa é a questão. Eles não são contra o sistema que está aí, são nuances. Só que ambos estão, digamos, pressionados, e o próprio pacote do Bolsonaro de ontem, né, que encaminhou para o Congresso, do Bolsonaro e do governo dele e das classes dominantes, vamos dizer assim, né? É um projeto se preparando para amanhã, né, para instituir estado de emergência na eventualidade de começar as mobilizações. O filho do Bolsonaro já falou isso, outros membros do governo já falaram isso, e o que está acontecendo na América Latina. E só para somar nessa questão, também tem alguns militares se afastando do governo. Alguns militares que tinham até então participação mais efetiva no governo do Bolsonaro, se afastando também da gestão, né, Carlos? Claro, acho que talvez a gente tivesse que analisar e avaliar isso mais profundamente, mais detalhadamente, para tentar entender o que é que está acontecendo, mas acredito que tanto esse plano de atuação emergencial, quanto o afastamento de algumas pessoas e representações que compunham o governo até então, não é por acaso. Não é por acaso que as coisas acontecem, por mais que se algumas pessoas olhem, né, enxerguem a figura de quem está lá, na figura de Jair Bolsonaro ou de tantos outros lá, ou dos filhos, né? Eles não sabem o que estão dizendo, olha lá quanta bobagem. Não, eles sabem muito bem o que estão dizendo e sabem muito bem o que estão articulando, né? Então, é isso. Esses fatos, essas coisas não acontecem por acaso e estão sinalizando, sim, apontando, sim, para algum caminho, né? Especulativamente, eu tenderia a levantar algumas hipóteses, digamos assim, como se diz na linguagem jornalística, que é diferente. Na nossa universidade é um pouco diferente as hipóteses, mas a minha impressão assim é que
nas 2 últimas semanas, ou nessa viagem que o Bolsonaro fez e voltou, principalmente depois do filho ter dito que ia baixar o AI-5, porque esse mesmo é o que tinha dito no final do ano passado, que um soldado ia derrubar o STF, né? Que um soldado ia lá, fechava, não sei o que, isso, aquilo. Então, é o mesmo, né? Vem pedir desculpa, mas eles têm uma mente autoritária, né? Totalmente. Bem, mas e mudou. Depois, agora na última semana, está uma santa pessoa, né? Pediu desculpa por causa do que o filho falou ontem, né? Então, não sei o quê. A minha impressão, como hipótese, como eu estou dizendo, é que não tem mais como esconder que o Bolsonaro é um bandido. Bandido no sentido, entre aspas, ligado a grupos milicianos. Se ele é miliciano, eu não saberia, se é a justiça que tem que ver, mas que ele tinha gente, os filhos tinham gente ligados aos milicianos e bem provável que seja de lavagem de dinheiro, digamos assim, né? Agora, se está envolvido com a morte da Marielle e coisa, a justiça vai determinar, mas algumas coisas são... Deveria determinar, pelo menos. São inadmissíveis. A própria questão de que todo mundo está sabendo aí, né? Ele pegou a fita, não sei de onde, mas diz que não tem porteiro, né? Não tem interfone, pegou a fita, e depois o filho vai mostrando. A Globo já comprou briga. Por quê? Porque também tem a briga aqui, a da Globo com a Record, né? Tem. Né? Na Zorra Total de sábado, quem viu, o Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro não, né? O ator lá, né? Bem Bolsonaro, eu trouxe a capacidade dos artistas a representar, né? Era histérico, assim, falando, não sei o que, isso aqui, tá, agora, quando terminou, dá licença, então, eu vou agora dar uma entrevista ali na Record, porque tem essa briga entre eles e diz que a Globo lançou um ofício esses dias, um manifesto, né, referendando os jornalistas, etc, porque também teria, talvez, já se definido como o Luciano Huck o possível candidato num desdobramento, né, até que ponto a Globo vai bem. Então, tem essa disputa política que é a saída, ou seja, a polícia está chegando perto, não tem mais como se dizer, a desmoralização internacional na Europa como? Está explícito o troço e o cara continua, né, e daí o que eles tentam fazer? O Moro estava no Equador, mandou o Ministério Público, a procuradora que fez campanha Bolsonaro, uma fascista, em 2 horas resolveu todo o problema, né? Via etc. Agora, ou seja, tem um monte de problemas e eu acho que talvez, a segunda hipótese é que deu para o Bolsonaro. Né? Deu por isso o histerismo ontem abraçado. Ele estava grudado nas partes íntimas do Guedes ontem. É um troço... Por quê? Porque o Guedes é o cara do 1%. Quem está, de fato, governando o país desde 1500. Seja os descendentes portugueses, seja os jagunços que vieram depois. E os capitão do mato, leia-se, o ministro, qualquer medida... Né, por quê? Porque tem uma disputa entre eles também. Também, né? Entre a turma dos Moro... Né, que querem caçar o STF, querem derrubar o STF, mas, por sua vez, o próprio STF, ao aceitar, né, o Toffoli, ao aceitar a investigação do filho do Bolsonaro, por caso que é senador, né? E outro deputado e assim por diante, está em conflito e elas estão à briga. Tanto é que nas últimas semanas um monte de gente dos fanáticos dele saiu. A Joyce ontem chorou porque os caras estão destruindo as milícias digitais. E a CPI? Quando é que vão descobrir? Os caras estão mandando. Hoje, por exemplo, eu recebi de um primo meu aí, uma mensagem de um dito secretário do Moro detonando os deputados e relacionando com o salário, com o desemprego, com a miséria, etc. De onde que sai isso? Porque se não existe... São corruptos, são sem vergonhas os deputados? São, 300 são empresário, 100 são pastor, e mais uns outros, e desses todos deve ter uns não sei quantos milicianos. É óbvio, só que acabar com o parlamento significa ditadura. Ou seja, eles estão, de um lado, acho que a tensão é derrubar o Moro, porque está explícito, o que falta é os movimentos sociais para empurrar isso, ou o
Bolsonaro dá um golpe. Só que daí o golpe, na conjuntura internacional, não pegaria muito bem. E a outra é essas coisas que tu falou, né? Os militares estão se afastando, saindo, não é bem isso e coisa. Então, a situação é bastante delicada. Então, um minuto para terminar a minha jogada, o que eu estou querendo dizer muita coisa, né? A questão ambiental, ou da educação ambiental, que vai acontecer na semana que vem, se relaciona, né, ou seja, com questões globais, que é o mundo que está em disputa desse macroprojeto que impacta aqui. A crise econômica do capitalismo persiste, alguns autores estão dizendo que vai ocorrer uma nova crise, né, os apologistas dizem que não sei o que é isso, aquilo, a questão é quando, né, a previsão agora é até o fim do ano, ou o início do ano que vem, né? E as medidas do pacote, se todo mundo prestar atenção, ela é uma antecipação, primeiro, algumas jogar no mercado para atrair recursos e, segundo, se preparar para eventual mobilização popular e repressão, né? E terceiro, questão que está na pauta toda hora e no próximo programa nós vamos falar sobre isso, que é a cidade. Tá. A questão central, na minha leitura, é as eleições municipais do ano que vem. Por quê? Porque um exemplo disso foi a eleição dos conselhos tutelares. Importante. Né? Ou seja, os pastores e a extrema-direita toda mobilizou a turma deles para eleger. Por quê? Porque ali tu está vínculo direto com as pessoas. E o município está direto e... mais utopia para terminar, de que existe condições para nós pensarmos Rio Grande, no próxima gestão, mais radical, no sentido de exemplo do que podemos fazer, ao contrário do que o Bolsonaro está fazendo. Ao contrário do que a extrema-direita está fazendo, ao contrário do que o empresariado faz. Mais radical no sentido de representatividade popular mesmo. Representativo popular, determinadas políticas que podem ser desenvolvidas, né? Eu sou muito simpático à ideia de uma cidade ecossocialista, né? Ou seja, o que significa isso? Né? Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da relação com a natureza, contra a contaminação, da participação popular, radicalizar o controle e a participação, abrir as contas públicas para enfrentar toda essa turma que tem aí. Né? Lê-se esses que não pagam imposto, esses que sonegam, esses corruptos que, por exemplo, querem construir uma loja na frente da FURG, descaradamente, sonegador, mentiroso. Né? Então, esse é o debate que eu acho que tem que começar a fazer e a gente vai anunciar algumas coisas aí no próximo programa. Maravilha. E a gente vai seguir anunciando aqui, tá? A programação do EDEA. Até se vocês quiserem me mandar para a gente ir anunciando aqui. São 11h58, a gente já passou do horário. Agradecer muito a Jaque. Obrigada a você. Agradecer o Carlos também. Obrigada a vocês. Dizer que essa edição do Paralelo reprisa hoje às 23 horas no canal 15 da NET e também no link disponível no site da universidade, www.furg.br. Eu e o Rafa voltamos amanhã, ao vivo, às 11 da manhã. Até lá. E o Boto Charles. No.